E hoje estamos aqui com ele, que eu acho que dispensa apresentações, né? Esse presidente da SUFRAMA, o compadre do Bolsonaro, deixa eu ver quem mais, coronel do Exército, um currículo muito invejável, né? Eu acho que eu não preciso repetir, porque ele já esteve aqui antes, e agora a primeira pergunta, inclusive, ele vai saber o motivo de ter sido chamado novamente, além de ele ter sempre o que falar. Porque, como eu falei ontem, acho que vocês viram a chamada da entrevista, eu o considero um sincerão, e eu gosto de gente que não tem trava na língua, né? O pessoal que fica medindo as palavras e tal. Não é com a Aninha, não. Nós estamos aqui de novo com o Coronel Menezes. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Anne. Muito obrigado a você, a toda a sua equipe, a toda a sua audiência. A gente já teve um primeiro contato, eu gostei muito, mas nós não tivemos o tiro, porrada e bomba. Espero que hoje a gente consiga fazer esse hoje eu fiquei mais preparada depois de ver como né? tu ages. Prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. E eu já começo, como eu falei agorinha, fazendo uma pergunta que as pessoas ficam fazendo para mim. Eu disse, olha, gente, não é porque o Coronel Menezes esteve no radar que eu vou poder responder, mas vou chamá-lo de novo. E eu achei legal, que eu chamei e ele veio. Como sempre, ele não se nega a estar aqui e a dar entrevista para o radar. Então, na mira do radar, afinal, deu certo a questão da chapa Menezes e Alberto, ou os donos do partido ainda estão agindo? Você quer a verdade ou você quer o mimimi? Não, sem mimimi, eu não suporto mimimi. Eu também não. Então, eu nem chamo de mimimi, eu chamo de lari-lari, disse-me-disse, nhen. Não, Sim. A realidade, e é muito bom o povo saber disso, porque é disso que é feito a política, a nossa política com transparência. A realidade é que nós conversamos com o presidente Bolsonaro, sim, eu, Alberto, né, sobre essa questão, e o presidente falou que tinha projetos para o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, e o projeto dele era bem simples, era o Alberto Neto na cabeça, eu como vice, né, pensando no futuro do nosso estado e da nossa cidade, e foi isso que ficou convencionado, e ele falou, vamos trabalhar dessa maneira. Pronto. E a coisa está sendo construída. Ontem eu estou chegando, estava fora de Manaus. Mas o Valdemar vai deixar? Bem, aí a briga dele com o presidente Bolsonaro e outros atores, né? Essa aqui é a realidade. Tem prazo para ter todas essas definições, mas eu vejo que a coisa está sendo muito bem conduzida. Ontem, o Alberto Neto deu uma entrevista ao deputado e fez o lançamento da chapa Puro Sangue. Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Boa sorte para você com os donos do partido. Ou quem se sente dono do partido aqui no Amazonas. Porque não é bem isso que chega aos ouvidos de Anizinha, que tem muita fonte, né? Graças a Deus. É como eu costumo dizer para o pessoal aqui na redação. Repórter com fonte, sem condição. Mas olha, essa lagartixa que te conta essas fofocas aí do pessoal aqui, você tem que entender que as pessoas que mexem com o partido político, elas têm um motivo de estar lá, elas têm os negócios pessoais delas, entendeu? Que muitas das vezes não vão ao encontro das necessidades do povo. E isso precisa ser mudado na política, seja local ou nacional. Né? Tem que dizer assim, o livro de Coríntios, ele é muito sábio quando ele diz que há tempo para tudo na vida, mas isso não é válido para o político. Lá em Coríntios diz que é tempo de rir, de chorar, há tempo de se divertir, de beber, mas o político não, ele só larga o osso quando morre. Isso é uma realidade. Gostei da tua teoria. Deixa eu te falar mais uma coisa. Quanto à questão do que tem acontecido e que tem provocado falação na Assembleia, na Câmara, em todo lugar, sobre a falta de transparência do governo municipal, né? Da Prefeitura de Davi Almeida. E agora surgiu mais essa história, né? Depois da falta de transparência no hashtag, eu não gosto dessa palavra porque é cafona, do passo a passo feito por ele, que o radar continua procurando tudo que é diário oficial, continua buscando site de transparência e não consegue saber quanto a prefeitura recebeu de patrocínio, quanto a prefeitura gastou. A questão do asfalto a Manaus, que
o radar tem que todo dia juntar um pouco daqui, com um pouco dali, com um pouco dali, já chegou mais de 800 milhões, daqui a pouco chega a 1 bilhão de gastos com asfaltamento, sem haver asfaltamento, mas a gente só consegue assim, dando uma de garimpeiro para saber alguma informação da prefeitura. Como é que tu encaras essa situação? Olha, eu vejo ela sobre um prisma muito direto, e eu vou externar minha opinião, Maninha. É o seguinte, isso reflete simplesmente a pessoa do prefeito, um despreparado, uma pessoa que não tem nenhuma noção de finança, nenhuma noção de planejamento, e o pior de tudo, fraco de equipe. Tirando algumas exceções dentro da equipe dele, vamos direto assim no exemplo bem prático, né? Por exemplo, se você vai colocar um procurador do município, o cara tem que ser advogado. Sim. Se você vai escolher um secretário de obras, o cara tem que ser engenheiro. E você vê lá quem está na Secretaria de Obras, é um amigo do rei, sem preparo nenhum, não tem nenhum nível, não sei se tem, mas nem um nível universitário, então é amigo do rei. Então, isso reflete exatamente tudo isso que tu colocou. As pessoas não têm preparo, elas não têm visão de futuro e dá no que dá. Lamentavelmente, uma gestão desastrosa. Por quê? O princípio básico da gestão, quando você é empresário, o que é gestão? Porque tem gestão pública e gestão privada. Sim. É uma palavra que tem uma via de mão dupla. A primeira via é você gastar com eficiência os parcos recursos que tu tem. E a segunda parte é você criar condições de recolher, trazer investimento para aquela empresa ou para aquele ente público. E é o que o Davi não faz. Ele gasta mal e não sabe como trazer, a não ser endividar a Prefeitura de Manaus. Então, eu creio que a população vai saber dar o troco na hora certa. Pessoas despreparadas, amigas pessoais. Então, você leva para o serviço público, que precisa de transparência, precisa exatamente de pessoas técnicas para que se tenha uma visão de futuro e trazer a qualidade de vida que as pessoas precisam, e isso não tem. E é muito simples, a gente pode resumir dizendo o seguinte, por exemplo, 10 bilhões, a grosso modo, é o orçamento municipal, né? 3 anos de mandato, 30 bilhões. Aí o cara me constrói uma pinguela, que aquilo ali que ele inauguraram é uma das coisas que eu ia perguntar, o que significa o pinguelão? Não, uma pinguela é uma mini ponte. E o cara inaugura como se fosse a 8ª maravilha do mundo. E eu vou arriscar. Custou 50 milhões. Não, aquilo não custa 20% desse valor. Pois é, mas custou. Não, mas é que tá. E tem os órgãos de controle que tem que verificar isso daí. Aí é outra guerra. Né? Os órgãos de controle. Porque aquilo ali não... vamos lá. O viaduto lá da Bola do Produtor está orçado na faixa aí de 70, 75. Então, um viaduto que entra, sai, vem e volta, tem 2 andares. Pô, se está na faixa de, vamos jogar para 80 milhões, como é que uma pinguela daquela, que só tem uma via, tá com 55? Não tem cabimento. E aí você vê o cara fazendo essas viagens esdrúxulas com essas desculpas idiota, para leso, como ele fala, e otário, acreditar, achando que a gente tem o nariz furado da direita para a esquerda. Então, não tem cabimento. Como o cara é despreparado, ele vira ditador. Ditador é aquele cara que impõe, não fala contigo, não dou. E sabe negociar com alguns veículos para poder calar e colocar para o povo aquilo que ele quer e não aquilo que na realidade tem. Inclusive, esse assunto que tu acabou de falar faz parte de uma das rapidinho, mas eu não vou aqui, contar. Claro. Vou contar agora não, hein, gente? Mas vai ser lançada vai ser a primeira vez que vai acontecer que o Na Mira de Anne agora vai ter rapidinha. E as rapidinhas com a Aninha começam hoje. Mas, antes de tudo, eu quero saber o seguinte. Quanto às eleições, o que tu esperas dessa eleição que vem? Porque é o seguinte, o Ramon está lançando a sua pré-candidatura hoje, com um evento. Pelo que eu saiba, o Roberto Cidade vai ser dia 6 de março. Muito bom. Vai ter de vocês? Vai, claro. Inclusive agora, por exemplo, estou viajando hoje para São Paulo, a deputada Débora já foi ontem, né? O Alberto Neto está indo amanhã também. Vão ter lá, está previsto um encontro com o presidente Bolsonaro.
antes do evento. No evento a gente não tem encontro com ninguém, na realidade, né? O evento lá vai ser, depois a gente fala sobre esse evento, mas nós já estamos trabalhando com o presidente, ele está construindo a agenda dele, de vir aqui. Primeiramente, a gente vai fazer esse lançamento dessa chapa, da candidatura, né? Então, isso tudo está sendo exatamente ajustado. Agora, para nós, eu vejo que para nós, eu falo para nós, para a população de Manaus, é muito importante, e nós queremos que o deputado Roberto Cidade seja o candidato do governo. Eu acho que isso é bom para a democracia, é bom para nós. Queremos que o prefeito venha para a reeleição. É muito bom ter o deputado Amon Mandel como um pré-candidato. É bom a gente ter a nossa chapa, a despeito de ter algumas correntes internas com interesses outros escusos que não, mas isso é uma outra guerra. É bom. E é bom que tenha outros candidatos, como a professora, né, Maria do Carmo, no Partido Novo. Sim. Eu vejo também que tem outras mulheres que ainda não, parece que ainda não fecharam. Tem também parece que o Tuiuca, pelo um outro PDT. A gente não sabe do PT, né, que às vezes eles saiam... O processo democrático, quanto mais candidatos para nós é melhor. Que mostra... Verdade. Eu também concordo. Esse papo que tem as antigas lideranças políticas de ficar impedindo que essa liderança ou outra saia, eu acho que não faz bem a política. A política, o cara quer ser candidato, deixa ele ser candidato e vamos lá colocar à disposição da população. A população escolhe o melhor para a cidade de Manaus e o futuro que ela quer ter. Concordo. Ipsi, literis. Letra por letra. Eric, vamos começar já rapidinho? Já. Estou ansiosa. Primeira imagem é essa. Ok. Tweet do ex-presidente Bolsonaro, onde ele coloca, dia 25, evento na Paulista, apenas. Perfeito. É apenas porque o que se vê é um dos integrantes da direita, pelo menos ele se coloca assim, convocando uma manifestação aqui para Manaus, o Sérgio Krug. Eu acho que é isso. Que, pelo que eu sei, pelas minhas informações, que nunca são furadas, graças a Deus. Aquela lagartixa maldosa no teu ouvido. Não, é um passarinho. Amo meus passarinhos. Pois é. Tem ligações com o Davi. E aí? Bem, em primeiro lugar é o seguinte. Como o presidente falou. Agora, deixa eu falar, é rapidinho. É rapidinho, é um segundo. Rapidinho, porque a Aninha tem que ser rapidinho. Tranquilo, é muito simples. Não representa o presidente. Olha, muitas pessoas são oportunistas e elas dizem assim, eu estou com o Bolsonaro, e principalmente agora, no momento eleitoral, todo mundo vai estar com o Bolsonaro. Mas não segue. As pessoas, você que está aí me escutando, tem que entender o seguinte, você conhece uma pessoa não é pelas palavras, é pelas ações dela. Então isso daí deve ser um desocupado, despreparado, que se diz, mas não é. E o presidente foi muito claro, é apenas a Avenida Paulista e nós estaremos lá com ele. Foi rapidinho. Olha, ele sabe fazer rapidinho. Isso é importante. Sim, Lula presidente. Um desastre. Um desastre para o país, um desastre para o processo democrático, um desastre para todos nós. Mas foi eleito. Foi eleito. E aí faz parte do processo democrático, né? Como é que uma pessoa que é eleita com a maioria dos votos, não importa como, não consegue sair na rua e a gente não consegue ver os eleitores, fica a reflexão sua. Um desastre total. Certo. Voltou, como o vice dele disse, para a cena do crime. Você, o senhor, na frente do CMA, questionando o resultado das eleições. Não, desculpa, eu não fui questionar o resultado das eleições. Eu fui lá... Mas o acampamento era? Não, também não. Não vi dessa maneira. Porque todas as entrevistas que pegamos lá era falando que teria que haver uma reação do povo por conta de uma eleição que teria sido fraudada. Aquilo era o sentimento da maioria das pessoas que foram para a frente dos quartéis. Mas não era sua. Minha? Eu não sou dono de ninguém, não sou dono nem da minha mulher, que estou casado aqui com ela. Ó. Nem dela eu sou dono. Mas o que você estava fazendo lá? Eu tenho 2 filhas. E eu falei para ela assim, olha, isso aqui, aliança não significa propriedade. Tá? Bem, o que eu estava lá exatamente prestando solidariedade, porque todas aquelas pessoas, todas elas votaram em mim. E eu era o único político que conseguia ir lá. E eu visitava lá de manhã, às vezes passava à tarde, mas voltava à noite. E aonde eu chegava, eu falava, Coronel, nós voltamos no senhor, não desista. E vou ser bem claro com você que está me escutando. Falava assim, Coronel, o senhor foi roubado e o senhor sabe disso.
nós votamos no senhor, lamentavelmente o senhor foi roubado, não desista, venha para prefeito, venha para Senado novamente em 26, que o senhor vai levar. Ótimo. Vai. Outra. Davi Almeida processa vereador, porque o criticou, processa Rodrigo Guedes, também vereador. Nós somos Tem o um cidadão campeão de também, né? Também aí um cara de uma capitalzinho, pessoa né? simples, de uma página nas redes sociais, que foi para frente da Câmara e prega que não se vote nos atuais vereadores que são do lado do prefeito. O nome dele até foi uma rapidinha que deu gente para Catatal. Catatal. Ele tem uma página chamada Blog do Catatal. Mas o campeão de processo é o Radar. 4 em uma semana do mês passado. Você tá famosa. Tô mesmo. Pois é, o que você acha desse tipo de atitude Muito simples. do prefeito de Manaus? Porque isso parece aquilo que tem na própria jurisprudência quanto a assédio judicial, né? Eu vou recomendar a você que está aí a ler um livro do George Orwell, que ele lançou no pós-guerra, chamado A Revolução dos Bichos, que retrata exatamente a pessoa, não vou falar o porquinho que retrata a pessoa do prefeito, mas quem lê vai saber, né? Senão ele vai de repente dizer que eu estou chamando ele, vai me processar também. Isso é o estilo de uma pessoa ditatorial, autoritária e socialista ao extremo. Porque quando você não tem o preparo suficiente para saber lidar dentro do processo democrático com as críticas, porque o processo democrático é como a gente fala no linguajar popular. Se você não sabe brincar, não desce para o play. Exatamente. Então, se você não quer ser, não quer ser criticado, é censurado. Se você não quer ser criticado, por isso que eu mandei ler Revolução dos Bichos. Se você não quer ser criticado, então não venha para a política. Entendeu? Vá ser alguma outra coisa. Então, isso é típico de pessoa ditatorial, que geralmente ela é despreparada, ela perde, ela tem um senso crítico muito baixo, porque não tem capacidade de argumentação, e ela, por não ter essa capacidade de argumentação, tem um estilo exatamente dessa maneira. Ela tem a arrogância de achar que não pode ser contestado. E eu quero falar agora, e que ninguém pode contestar, porque ele se acha Luís XV, Luís XIV, o Estado sou eu, l'état c'est moi. É simples. É o retrato do nosso pintor. Verdade. A próxima. Aqui é o seguinte, Pessoal do Bodó, né? A gente vai contextualizar aqui, né? Que é a questão de que os dois estão juntos. Esse foi um almoço no final do ano passado, depois que o governador do estado, Wilson Lima, fez a reunião com os prefeitos do interior. Os prefeitos ligados a Eduardo Braga estiveram nesse almoço. Era almoço, né? Não sei se era almoço ou era jantar. E o prefeito Davi Almeida, que era aliado do governador, não foi no almoço do governador, mas foi em Eduardo Braga. O mesmo prefeito que, por nos acusar de de sermos aliados de Eduardo Braga, por causa de uma foto que a minha equipe estava com Eduardo Braga, nos chamou e disse que ia nos banir dessa cidade. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse tipo de posicionamento de gente que está aqui nesse lado, aí depois passou para o outro lado, aí já o cara já não é mais ligado ao jornalismo de Bodó. O que você acha? Bem, em primeiro lugar, Aninha, eu passei 23 anos na inteligência do Exército. Essa foto aqui, você olhando, a postura do Davi, do prefeito, reflete exatamente a personalidade e o caráter dele. Autoritário. Ele está do lado ali, não quero conversa, mas estou aqui precisando dele. Tem mania de ler livros sobre gestuais. É exatamente isso. Então, e mostra exatamente a fraqueza moral dele. Né? O Davi passou o tempo todo da vida política dele na esquerda. Aí ele quer ser de direita. Aí ele era motorista do Braga. Depois ele falou que o jornalista era de Bodó contra o Braga. Ele está com o Braga. Então ele não sabe o que quer. Sêneca falou no século IV a.C. Se você não sabe a que porto te destina, qualquer vento lhe será favorável. Assim é essa figura que é um ser... Gostei demais dessa frase. Está onde? Sêneca é o meu filósofo predileto. Então, ele disse o seguinte... É Sócrates. Também, porque os dois estavam... Um é grego e o outro... Sim. Então, ele falou o seguinte: se você não sabe a que porto te destinas, qualquer vento te será favorável. Muito bom. Tá. E ele disse também uma coisa muito interessante. É na arena que nós conhecemos o gladiador. Verdade. Então,
isso aqui, isso não é nada. Isso não tem capacidade de reflexão, não tem senso crítico, não tem opinião. É exatamente o que você quer dizer para mim, para que eu falasse. É uma Maria vai com as outras. Até agora, ele não sabe se é de direita ou de esquerda, mas todo mundo sabe que ele é de esquerda. E ele está criticando outros candidatos, chamando-os de esquerda, porque na esquerda ela tem um grande clichê. Diz o seguinte, fale dos outros o que você é. Culpe-os ou julgue-os pelo que você também é. Então, é exatamente Mas isso. a minha mãe não precisava nem ser filósofa e nem ser política para dizer isso. Ela dizia, o mau julgador julga os outros por si mesmo. Né? Então, esse é o retrato. E aí, as mídias sociais, por que o esquerdista, o comunista, o socialista? O José Disseu disse assim, ó, nós somos petistas, socialistas, comunistas, contra tudo que está aí pregado pela sociedade. Assim, esse sujeito. Ele diz que é crente, mas vive no rock o tempo todo, e dançando na balada, e tomando lá o drink dele, entendeu? Mas aí, e canta e tal. Então, são atitudes que, poxa, por isso que eu digo para você, não julgue as pessoas pelo que ela fala, mas sim pelas atitudes dela, pelo que ela faz. Uma atitude que não condiz com aquilo que ele diz que é. E eu estou aqui não para julgar ninguém. Eu estou colocando algumas coisas que você está falando e que todo mundo tem na mídia. Inclusive, tem até eu recebi um dia desse um vídeo, né? Falando, o falso crente, porque ele aparece cantando na balada, no rock e tal, aquele negócio todo. Por exemplo, é por aí. Então, não tem uma personalidade que diga isso aqui. Se for perguntar dele, se for favorável, ele mesmo pode ser contrário, ele diz que sim. Se não for para lá, ele diz que não. E aí, isso aqui é um retrato fiel dessa figura. Ele está do lado por conveniência, mas a atitude dele, do jeito que ele está ali com a mão, ele está dizendo assim, né, eu não quero estar, mas eu estou por conveniência. É isso aí. Vai lá, a próxima. Vixe Maria. Eu vou ser rápida, que a gente não foi no outro, mas até a pergunta vai ser rápida. Pré-campanha? Não. Engraçado. Eu vou dizer os nomes, olha. Eu tenho meus restaurantes, minhas lanchonetes, e, se quiser, eu faço propaganda de todos eles aqui. Só que o seguinte, Aninha, eu não falo. Mas, por exemplo, eu me lembro na campanha de 20, um candidato, Marcelo Amil, falou, você não conhece a Zona Leste? Eu falei, bichão, tu conhece o lanche do Dudu? Aí, pá, explodiu. Então, eu vou lá na esquina dos Sucos, lá na Eduardo Ribeiro, mas não posto nada. Eu vou nas feiras, mas não posto nada. Aí, quando eu posto, o nego fala, pô, tá aí pré-campanha. Entendeu? Eu vou no Alvorada. Quer dizer que tu é o cara que vai na feira mesmo. E eu sempre fui. Eu vou lá no mercado da Cachoeirinha, tomo café lá. Quando eu entro no mercado da Cachoeirinha, todo mundo me conhece. Por quê? Eu tive minha infância lá. Mas eu não posto. Quando eu bato uma foto e coloco na mídia, nego, pô, os outros. Já está fazendo política. Já está fazendo política. É assim. Então, por exemplo, eu sempre vou à feira. A minha jornalista está comigo, eu conheço ela me conhece há 3 anos. Daqui a pouco eu vou apresentar o pessoal que está aqui. Olha bem, ela pode falar exatamente como eu sou. Eu gosto de pastel, eu gosto de caldo de cana, entendeu? Eu gosto de açaí com banana e tapioca. O meu café da manhã, o meu motorista sabe. Aonde eu chego, todo dia de manhã. Eu vou lá na feira lá no mercadinho, e aí eles falam, o que o senhor quer? O cara já sabe. Eu chego lá, eu quero café com leite e pão com ovo. Eu vou lá na Morada Café. É mais chique. O cara já, não é o de sempre, eu falo, o de sempre. Ele me traz o pão com ovo, o tucumã e o café com leite. Então, quem vive comigo, eu não preciso ir lá para dizer que eu estou fazendo pré-campanha, eu estou em campanha, porque as pessoas sabem. O pessoal do Coroado, tia Socorro, beijo no coração da senhora. Aí eu falo assim, vamos lá no podrão da tia Socorro, com todo carinho, não. O melhor sanduíche de Manaus é o da tia Socorro lá no Coroado. Não, mas eu também era chegado no podrão na época do bar do Armando. Entendeu? Saía do jornal e ia comer sanduíche de porco. Eu sou do tempo lá do Galo Carijó. Acabou, Galo Carijó, acabou. Peixinho do Galo Carijó. Então é isso. Gente, a próxima. E última. Opa! As previsões. É comigo, previsão comigo. De Coronel Menezes para os resultados dessas eleições. É muito simples. A se configurar 4 candidatos, sem desmerecer os outros, por exemplo, Davi para reeleição. Amon, que
foi hoje e lançou a sua candidatura. Roberto Cidade, candidato do governo. Chapa puro sangue. Vem o candidato do Novo. Sim. Vem o candidato do PDT. E o resto, vem o do PT. A se configurar, mas principalmente considerando esses 4 primeiros candidatos, o Davi não vai para o segundo turno. Não tem como ir. Quais são os números? É muito simples, sabe por quê? Vamos fazer um número macro, né? Não é? Porque senão o pessoal vai dizer, não, mas ó, ele falou que era 26, deu 23,5. Não, é macro. Ó, todas as pesquisas de Manaus dizem que o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, o Bolsonaro transfere 17% de votos para ele, se ele tiver identificação do Bolsonaro. Porque, por exemplo, se lançar determinado candidato lá no PL, não tem identificação nenhuma com o presidente. Não vou nem falar quem é, mas você já deve saber. Não tem. Você passou 3 anos e 3 governos e outros, então não tem. Então deixa para lá. Não tem. Mas sendo Alberto ou sendo eu ou vice-versa, tem. Então 17% está aí. Estou falando do PL. Joga mais uns 8% que a gente tem o nosso público, seja eu, seja o Alberto. Os dois juntos tem até um pouco mais. Então 17 com 8 é 25. Quanto você acha que o Amon deve ter? Eu acho que o Amon deve ter, estamos falando do cara a cara, não é dessas pesquisas fanta que o nego fica pagando, que o prefeito fica pagando, entendeu? E o nego fica fantasiando a pesquisa, não é? Nós estou falando da pesquisa real, é a real, tá? Que toda vez é assim. Comigo, as pesquisas sempre erraram. Na primeira eleição, o nego me dava 2%, eu tive 12%. Na segunda eleição, que foi ano passado, o nego falava que em Manaus eu não passava de 20%. Eu tive 52%. Aí, então, pesquisa comigo não funciona. E se for daquele camarada lá, que diz que é marqueteiro, que é lá do Sul e tal, que fica vendendo uma garapa danada, que tem contato com o governo, com o Estado e é aliado do senador, pior ainda. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. O Amon, eu creio que o Amon não tem menos de 25%. Não tem. Então, 25 com 25 já dá 50%. Aí, 10% a gente sempre dá por voto branco, nulo e tal. Então, aí já dá 60%. E aí sobra 40%. Sobra 40% para o candidato do governo, Roberto Cidade, o nosso amigo prefeito e os outros candidatos. Vamos colocar assim, sem desmerecer, senão vai dizer, gente, isso aqui é uma brincadeira, né? Mas tem um fundo de verdade. Sim. Que os outros candidatos tenham 10%. 2 de um, 2 de um, 2 de outro, já dá 70%. Sobra 30% para o Roberto e para o Davi. Se tirar 5% do Amon e 5% do PL, tá bom, vamos jogar então 40%. Fica 20% para o Roberto, fica 20% para o Davi. Não dá. A conta não fecha, ele não vai para o segundo turno. Acho muito difícil aí. Eu vou dar uma previsão. Tá. Aqui é o Menezes. Pai, o Menezes. Pai Menezes de pai Menezes de alguma coisa. Doida. Eu acho que o segundo turno vai ficar entre o PL e o Amon. A chapa puro sangue do PL, ela se efetivando, e o Amon. Mesmo com toda essa estrutura do Estado, mesmo com... Não, mas o Estado não está com a prefeitura. Não, o Roberto Cidade que eu estou falando. Não, olha, eu vou ser direto. O pessoal não gosta de ouvir as verdades. Não, pode botar fogo aí no barco. Gente, é muito simples. Eu não tô, né? Só me abano aqui. A questão, eu gostaria que o pessoal me ouvisse mais. Ele não, sabe por que ele não deixa eu falar? Porque se eu falar, eu vou falar a verdade. Roberto Cidade é presidente da Assembleia, tem uma amizade pessoal com ele, respeito, trajetória política, tá? Candidato a governador. O governador Wilson Lima, a gente tem uma boa entrada, trata ele com muito respeito, com muito carinho, tudo legal. Mas o voto desse pessoal, em Manaus, foram os votos do Bolsonaro. Então, é chover no molhado. Tira só um pequeno público que é deles. Então, são os mesmos votos. Entendeu? Então, é o seguinte, tem uma hora, deixa eu falar para você aí, tem uma hora que o dinheiro da máquina é igual açúcar, é colher de açúcar grande em xícara de cafezinho pequeno. Não faz efeito nenhum, só fica indigesto. Então, tu pode colocar dinheiro lá, mas o povo não vai votar. Então, sendo bem direto, não estou dizendo que o candidato do governo não vai emplacar. Eu acho muito difícil para Manaus. Por quê? Manaus tem um público conservador, um público que gosta da família, pois um mas público ele de foi direita. O segundo deputado mais votado na capital, né? E o mais votado da história da Assembleia. A que custo? Né? A que pois custo? Mas eu estou te dizendo, mas foi votado. Não, a que custo? Então, vamos ver agora.
Sim. Vamos colocar à prova exatamente o que você está falando. Não, agora todo mundo está na prova mesmo, né? Então, agora é o dia D mesmo. Essa eleição vai ser o dia D. Eu digo o seguinte, vou ser bem direto, tá? Com toda humildade, não estou aqui para competir com nenhum marqueteiro político, tampouco com analista político, que não é a minha... A minha praia, né? Mas eu tenho... Eu vivo na rua, eu vou nos bairros, então eu conheço. Eu não vou citar o nome, um cara que é dono do portal, que faz pesquisa aqui, e falou comigo, não, Menezes, o seu percentual é isso. E como eu tenho respeito por ele me falou isso 5 dias antes da eleição. Eu falei assim, você está errado. Porque a tua pesquisa não chega onde eu chego. Ele disse que eu tinha 20, 25, aí eu cheguei lá no dia da eleição com 52 e falei, e agora? Ele falou, não, realmente eu vou tirar o chapéu para você. Então, quero dizer para você aí que tá... Não, mas é aquela mesma coisa do repórter que não gosta da rua, né? Que não é o meu caso, por exemplo. Estou aqui toda de salto alto e tal, mas eu me amarro em botar uma rasteirinha. Eu também gosto de tomar café em feira, gosto do samba, eu gosto de cachaça. Só quem sabe das coisas é quem está próximo. E eu vou... Você me dá mais um minuto? Tá, olha, eu vou além para você, porque a Aninha, quero agradecer ela me deu essa oportunidade. Eu vou te falar como é que funciona as pesquisas aqui em Manaus. O cara leva para a pesquisa o nome de quem paga e exclui aquele camarada que pode ser uma ameaça para ele. Colocando no linguajar popular, que eu tenho que falar, eu ia falar uma outra palavra. Então, olha bem, por exemplo, aí eu vou lá no bairro, o cara fala assim, Coronel, a pesquisa passou por aqui, mas só tinha A, B e C. A gente falou, e Coronel Menezes? Não, isso não faz parte da pesquisa. Essa pesquisa que você compra, exatamente ela. E outra coisa, quando não está o cara que paga, aí o pesquisador fala, não, e esse cara aqui? Não, esse cara a gente não vai, não, mas esse cara aqui, fica insistindo. Então, essa pesquisa que você recebe na sua casa. Você está entendendo? E é incrível como acreditam, né? E aí, isso porque o político profissional sabe que tem um determinado percentual de pessoas simples da população que, claro, o objetivo do camarada, ele sai 5 horas da manhã de casa, volta às 9, ele não tem tempo para dar atenção a isso, porque esse pessoal merece a credibilidade. Esses são realmente quem trabalha, quem constrói, quem leva adiante esse Brasil como um todo, seja o Estado, seja a nossa cidade. Entendeu? Esse é o trabalho, ele não tem tempo. Aí o cara fala assim, olha, saiu uma pesquisa que diz que fulano está na frente. Ah, tá. É para induzir esse pessoal. Exatamente. E o político profissional sabe disso. Então eu quero te falar o seguinte, esqueça essas pesquisas que elas são compradas. Então, como a gente está na rua, a gente sabe. Então eu vou te falar, público do Amor. O Amor é um público... Você quer que eu analise? Eu analiso ali. É um público jovem. Era para ser rapidinho. Não, é um público jovem. Sendo longuinha, não, é um público jovem, entendeu? Mas, como tudo na vida, a moeda tem 2 lados, tem pessoas que não acreditam que um jovem, com o perfil dele, vá tomar conta da prefeitura, entendeu? Tem o público, que é o público do atual prefeito, ele tem um público lá, que ele carrega a um custo só assim na parte de comunicação social de 180 milhões por ano, sem falar nessas pinguelas aí, sem falar nas ruas que não foram asfaltadas, sem falar na promessa que ele disse que ia dar o título de cidadão do Amazonas para o nosso amigo Alexandre de Moraes, que não concedeu, e outras coisas que ele prometeu e não cumpriu. Que é o público do PL, é aquele público conservador. Tá? Conservador, família, direita, que acredita no presidente, e tem o público da esquerda. Nós não falamos desse público. Entendeu? Que geralmente tem 10%, 15% do mercado. E acabou. Então, vamos para o pau. E tem as máquinas. Agora, se o Davi não for para o segundo turno, vai ser a segunda vez na história do Amazonas que o cara que está com a máquina não vai. Porque ele só chegou lá porque foi muito difícil. Só que o povo apostava numa administração austera, transparente, limpa e competente. A administração do Davi é desastrosa e é tudo que eu falei a menos um, ao contrário. Menezes, a gente conseguiu umas rapidinhas e umas longuinhas. Mas com o tempo a gente se ajusta nisso aí. Mas realmente é porque sempre aparece muita coisa para a gente falar, né? É interessante a gente debater certas coisas, que é para até para o povo se atentar que ele pode estar sendo induzido ao erro. Claro. Não é mesmo? Olha, a gente agradece, o microfone está aberto, se você ainda tiver alguma coisa que você queira falar.
agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida e nós estarmos aqui hoje trabalhando. Agradecer a você que está aí nos escutando e dando a oportunidade de chegar até a sua casa. E, claro, como a Aninha muito bem falou, isso é uma conversa. Claro, você pode discordar, eu não sou o dono da verdade, e a gente quer aqui com isso é fazer você refletir, a que a população tenha o seu senso crítico e que não que ela seja induzida pelas pessoas que estão no poder. Agradecer a você, a toda a sua equipe. Muito obrigado, já falei demais, sempre à sua disposição, que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Tchau, gente. Muito obrigada, tá, pela presença de vocês, por vocês estarem comentando, por vocês estarem com a gente. E até a próxima.